Radialista largou o doce em relação a Benintani, jogador do Guarani que vai enfrentar o Bahia na próxima sexta. Concedeu entrevista coletiva e falou sobre o jogo. Diz que dá uma empolgação a mais e a Fonte Nova lotada. A gente também vai falar sobre um destaque do Guarani, interessante até para a gente poder observar que vem bem nessa competição. Vamos falar sobre o Campeonato Baiano 2023, sobre essa situação de Vojvoda que a gente repercutiu no vídeo de mais cedo. E o jornalista, repórter, radialista lá do Rio Grande do Sul, Felipe Duarte, falou sobre isso no Twitter e também sobre matéria de jornal extra sobre as SAFs que tem no Brasil até o momento, incluindo a do Bahia. Isso e muito mais no vídeo de hoje. Bora que bora! Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais o Plantão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Acho que qualquer coisa sabe, dá aquela moral, clica no gostei, rápido, simples, fácil e ajuda demais, se inscreve, ativa o sino, 3 conteúdos diários, geralmente 7, 12, 18 horas e claro, compartilha com geral para dar aquela moral, extremamente importante pra gente. Já tá na sua tela, Jailson Baraúna, ele largou o doce em 2 jogos abertos atrás, sobre Guilherme Benintani após a entrevista dele depois da última partida. Olha aí o que ele falou. Oi? Tá acordado? Pra dormir, né? Conversa pra boi dormir, né? Conversa pra boi dormir. Ah, não foi neste sábado, pode ser na próxima sexta. Nunca vi um grupo extremamente focado como domingo, esse. Pode ser no próximo ano, pode ser no próximo milênio, pode ser uma pinóia. Pode ser se tivesse feito a coisa certa. Pode ser se tivesse ouvido o Renato, pessoas competentes para fazer o que tem que ser feito. E não a gente ficar de imbecil nos corredores quando a gente dá informação. Fake news não. Vocês não gostam quando a gente descobre as coisas que vocês deixam de fazer. Aliás, tem coisas que, graças a Deus, eu não posso falar. Mas vocês são especialistas em mascarar, criar cortinas de fumaça, tá? Uma resposta que vocês deram pro conselho a respeito da falha de vocês. Graças a Deus eu não posso falar. Mas eu tenho no meu e-mail, eu sou conselheiro. Então, assim, fake news não. Vocês fomentam pessoas do interesse de vocês para divulgarem o que vocês querem, o que vocês têm interesse. E quando os que não são do interesse de vocês descobrem a verdade, vocês dizem que não é verdade, que não é desse jeito, abrem a boca para ter a cara de pau deslavada, de chegar... Porque o pessoal anda falando, o pessoal não é uma pinóia, rapaz. Vocês, eu vou dar graças a Deus. Ah, claro, você vai poder participar, talvez, porque a lei diz isso, do Conselho de Administração da SAF. Mas sabe como é que vai ser seu apito? Igual isso aqui, ó. Nada. Surdo, tá? Que vem o City, que vocês vão pro raio de pata. Tá aí, rapaziada, Jailson Baraúna tá falando muito sobre aquela situação específica lá de Matheus Bahia, de ter feito tratamento por fora. O próprio Matheus Bahia concedeu entrevista pra Marinho, a gente trouxe aqui no canal, falando também dessa polêmica, enfim. Página virada, tomara que sexta a gente consiga o acesso e a gente possa pensar em coisas novas e melhores para 2023. Bruno José falou em entrevista coletiva sobre essa partida contra o Bahia, ele que é atacante do Guarani. Olha aí. Acredito muito que exista altos e baixos na vida, na carreira de um atleta. No Guarani tivemos um começo muito ruim, mas graças a Deus conseguimos buscar e corremos atrás e buscamos para que conseguimos alcançar nossos objetivos. Ainda restam 2 jogos e é manter o mesmo foco, mesma pegada e jogar, né, jogo por jogo, sempre atrás da vitória. É uma motivação a mais, né? É um jogo muito grande. O Bahia vai vir para cima, como tem que ser, está jogando em casa, buscando o seu objetivo. Mas o Guarani também tem objetivos na competição e isso é uma motivação a mais. Aqui nós jogadores ainda temos objetivos dentro do clube, né, junto com a comissão técnica e todos os jogos a gente entra focado com o seu objetivo, que é buscar a vitória em todo jogo, né? Então é um jogo muito difícil, sabemos da dificuldade, mas vamos para Bahia para buscar uma vitória. Tá aí, rapaziada, Bruno José confiante aí nesse jogo contra o Bahia. Vamos torcer para que aconteça o melhor para o Esquadrão de Aço. Eu tenho um destaque que foi muito bem alertado aqui pelo Bahia Notícias, pela redação do Bahia Notícias, lá na equipe do Guarani. Olho nele, Bahia, lateral do Guarani, disputa a liderança de assistências na Série B. O Guarani visita o Bahia nesta sexta-feira, dia 28, pela 37ª rodada da Série B. Com a permanência garantida, o Bugre tem como objetivo terminar a segunda entre os 10 primeiros. E para isso, conta com uma arma que não faz gol, mas ajuda a deixar os companheiros de cara para a meta adversária. Lateral esquerdo, Jamerson, de 24 anos, divide a liderança de assistências da competição com o experiente Nenê do Vasco. O Jamerson foi contratado pelo Guarani junto ao Azures.
lá do Paraná, em julho, inclusive pela equipe paranaense. Ele esteve em campo contra o Tricolor nas 2 partidas da Copa do Brasil deste ano. Desde a chegada ao clube de Campinas, ele deu 7 assistências em 17 jogos. O mais beneficiado pelos passes do jovem é o Yuri Tanque, que marcou 3 tentos de cabeça aproveitando o cruzamento. Os demais, servidos pelo garçom lateral, foram Nicolas Careca, Jenison, João Vitor e Richard Rios, tá? Atenção para Jamerson, não só nesse jogo, né? Mas, enfim, é um nome interessante para ser avaliado. 7 assistências em 17 jogos, um lateral que consegue cruzar muito bem, muitos gols dos jogadores, seus companheiros de equipe foram de cabeça após seus cruzamentos, tá? Mais uma matéria do Bahia Notícias, essa Glauber Guerra, Ulisses Gama e Nuno Krause sobre o Campeonato Baiano. O Campeonato Baiano 2023 começa dia 10 de janeiro e terá a mesma fórmula de 2022. A Federação Baiana de Futebol se reuniu com 7 clubes filiados, né, com seus clubes filiados nessa quarta-feira, dia 25, e definiu a fórmula de disputa do Campeonato Baiano de 2023. A competição terá início no dia 10 de janeiro e fim no dia 9 de abril. Lembrando que a Copa do Nordeste, a pré-Copa do Nordeste, começa 5 de janeiro. Né? Depois o Bahia vai entrar, as demais equipes também vão participar, né? E aí acaba só no começo de maio. O regulamento será igual ao deste ano. Os 10 clubes participantes se enfrentarão em 9 jogos, apenas de ida, na primeira fase. Os 4 primeiros colocados avançam para a semifinal, que terá partidas de ida e volta. Quem passar de fase vai para a final, que também será disputada em 2 jogos. A primeira fase começa no dia 10 de janeiro e termina no dia 26 de fevereiro. As semifinais acontecerão nos dias 12 e 19 de março, enquanto a final será nos dias 2 e 9 de abril. As equipes que participaram do Baianão serão as seguintes: Atlético Alagoinhas, Bahia, Bahia de Feira, Barcelona de Ilhéus, Docimel, Itabuna, Jacobinense, Jacuipense, Juazeirense e Vitória da Bahia. Tá, gente? Informação importante. Muita gente me questiona sobre com qual time vai para o Baiano, se vai ser com o time em transição, se vai ser com a base, isso aquilo. Com relação ao Bahia, ainda há uma indefinição por conta do Grupo City, né? Quando fechar tudo, tiver aprovado, isso daí vai ser melhor esclarecido. Mas a tendência é que o Bahia utilize as divisões de base, não contrate só especificamente para o Baiano, como foi com o time de transição. Vitória da Bahia, por exemplo, recentemente, através de fala do seu presidente, o Fábio Mota, disse que vai colocar uma outra equipe, uma equipe diferente da que vai jogar a Série B. Com o Bahia também deve ser assim. Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, tá? Hoje, gente, nós falamos sobre Vojvoda, né, no vídeo de meio-dia, informação de Felipe Duarte. Ele tinha comentado isso no programa de rádio ontem, lá na Rádio Gaúcha, ele que é do grupo RBS, né? E hoje a gente vai trazer aqui o tweet para poder esclarecer um pouco melhor a situação. Felipe Duarte se manifestou falando: alguns repórteres de Salvador vieram perguntar. Então publico aqui o que relatei na Rádio Gaúcha. Conversava informalmente com o dirigente do Grêmio sobre o cenário de treinadores caso o Renato não renovasse. Quando eu questionei sobre Vojvoda, ele me disse: abre aspas, está acertando com o Bahia. Não apurei junto ao Bahia ou treinador se procede que Vojvoda está indo para lá, porque não sou setorista do Bahia. Relatei no ar apenas como uma curiosidade, citando que muitas vezes essas informações circulam nos bastidores dos clubes devido à relação entre dirigentes e empresários, tá? Então tá aí, gente, a informação referente a Vojvoda, a confirmação do próprio radialista aí que cobre as equipes do Rio Grande do Sul, especificamente, mais profundamente, o Grêmio, sobre essa situação. Aguardemos as cenas dos próximos capítulos, né, depois da aprovação da SAF e depois do acesso do Bahia, que se Deus quiser acontece já na sexta-feira. Isso daí deve ser melhor esclarecido, beleza? Saiu matéria, gente, lá no Globo Extra, né, falando sobre a SAF. SAFs podem ser até 40% dos times da Série A em 2023 e colocar pressão sobre clubes. A segunda edição do Brasileirão, depois da criação da lei da SAF de agosto de 2021, pode ter até 40% dos times participantes, né, sociedades anônimas do futebol. Atualmente, a Série A de 2023 já garantiu os 3 participantes que aderiram ao modelo: Botafogo e América Mineiro, ambos já matematicamente livres de qualquer risco de rebaixamento, e o Cruzeiro, campeão da Série B. Até o fim da temporada, esse número pode chegar a 8. O Vasco pode ser o 4º a se confirmar na elite nacional ano que vem, se o Red Bull Bragantino, que entra em campo nesta quarta pela Série A, ainda não se livrar da ameaça de queda, né? E aí tem as outras demais equipes que também estão em processo aí de fechamento, como é o caso do Bahia, né? E também outras de processo de análise, negociação e tudo mais, é o caso do Atlético Mineiro, tá bom? Bom, é isso, vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, as movimentações. É algo novo no futebol brasileiro, apesar de já ter existido a ASA, né? Não a SAF, mas eu tô realmente bem ansioso para saber quais serão os reflexos disso, tá? Bom, pessoal, é isso. Este foi o nosso Plantão Tricolor de hoje. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sino e compartilha com geral. Se gostou, já sabe, continue aí acompanhando. Forte abraço, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mário Nordeste. E você?